O fórum e o osso magno, como você pode ver aqui, ficam na parte de trás do crânio. Portanto, essa é uma característica genética. Existem algumas descobertas que os cientistas gostariam de nunca ter feito. Os resultados do DNA dos crânios alongados de 3.000 anos do Peru são um exemplo. O que começou como uma investigação sobre uma antiga prática cultural se transformou em um mistério aterrador que desafia os próprios fundamentos da evolução humana. O código genético do povo Paracus contém anomalias e marcadores que causaram um grande impacto na comunidade científica. O que ninguém te conta é que esses resultados não sugerem apenas um novo capítulo na história. Eles sugerem que não somos quem pensamos ser. Um enigma de 3.000 anos. Veja bem, sob a superfície escaldante, a equipe encontrou um labirinto de câmaras subterrâneas profundas e precisamente esculpidas que os arqueólogos chamam de chulpers. Não eram simples sepulturas. Eram elaborados túmulos de pedra construídos para durar uma eternidade. E lá dentro, dispostos com um cuidado arrepiante e deliberado, jaziam corpos com mais de 300 milímetros de espessura. Mas esses não eram restos humanos comuns. A primeira coisa que impressionou a equipe foram os crânios. Eles eram assustadoramente alongados e distendidos, alguns atingindo um comprimento quase cômico, desafiando a própria definição de anatomia humana. Era um sítio arqueológico que imediatamente desestabilizou todas as ideias convencionais que os cientistas tinham sobre os povos antigos daquela terra. A cena dentro dos túmulos só aprofundou o mistério. Cada crânio havia sido delicadamente envolto em camadas e mais camadas dos tecidos mais requintados já descobertos daquela época. Os tecidos eram complexos, vibrantes e demonstravam um nível de habilidade artesanal que indicava uma cultura altamente avançada e sofisticada. Os corpos não foram enterrados com ferramentas rudimentares ou cerâmica simples. Eles foram sepultados com lâminas cerimoniais feitas de obsidiana, um vidro vulcânico mais duro que o aço, e adornados com joias intrincadas de ouro e conchas. Este não era um cemitério comum. Era sem dúvida o local de descanso final da elite de uma poderosa sociedade há muito esquecida. Uma classe dominante de reis, sacerdotes e guerreiros que inspiravam imenso medo e respeito em sua época. O enorme esforço envolvido em seu sepultamento era uma prova de sua importância. Quando os pesquisadores finalmente levaram amostras para o laboratório para datação por radiocarbono, os resultados foram impressionantes, recuando drasticamente a cronologia da civilização complexa na região. Os sepultamentos dataram de entre 2.800 e 3.000 anos atrás, situando-os firmemente no período de 800 a 1000, 0 a.C. Essa cronologia é absolutamente crucial. Veja bem, ela significa que o povo responsável por esses túmulos pertence à civilização Paraca, uma cultura tão antiga que antecede o poderoso Império Inca em mais de 2.000 anos e até mesmo a famosa cultura Nazca que esculpiu os gigantescos geoglifos no mesmo solo desértico séculos depois. Isso estabelece os Paracas não como uma tribo pequena e isolada, mas como uma das sociedades mais antigas e complexas dos Andes. Mas o fato mais chocante é que, apesar de toda a sua genialidade artística e engenharia, seu legado foi definido por uma única coisa: aquelas cabeças bizarras. A pergunta intrigava a todos: seriam elas simplesmente o resultado de um antigo costume doloroso? Ou essa forma perturbadora revelava algo muito mais profundo sobre quem ou o que esses indivíduos realmente eram? Os crânios não eram apenas alongados. Sua própria estrutura era diferente. O que muitos ignoraram na pressa inicial de tirar conclusões foi que o volume craniano de alguns deles era até 25% maior do que o de um crânio humano normal. Ainda mais surpreendente, dizia-se que eram até 60% mais pesados. Este é um detalhe crucial. A deformação craniana artificial prática de enfaixar a cabeça de um bebê pode alterar o formato do crânio, mas não pode aumentar seu volume ou massa. O crânio é simplesmente remodelado, não aumentado. Essa discrepância por si só sugeria que algo estava profundamente errado com a explicação padrão. Não se tratava apenas de uma questão de aparência, era uma questão de biologia fundamental. O mistério só aumentou quando os cientistas examinaram os crânios mais de perto. Muitos não apresentavam uma característica fundamental de um crânio humano normal, a sutura sagital. Trata-se do tecido conjuntivo que percorre a parte superior do crânio, separando as duas placas parietais. Em um ser humano normal, essas placas se fundem durante a infância, mas em muitos dos crânios Paraca mais extremos, não havia sinal de que uma sutura tivesse existido. Em vez disso, havia apenas uma única placa óssea sólida. Embora essa condição conhecida como cranioinostose possa ocorrer como uma rara malformação congênita,
O fato de aparecer com tanta frequência em toda uma população de elite era estatisticamente desconcertante. Sugeria uma característica genética, uma linhagem compartilhada que os diferenciava de todos os outros. Foi nesse ponto que a explicação simples para o enfaixamento da cabeça começou a ruir, deixando um vazio aterrador em seu lugar. E se a forma não fosse inteiramente artificial e se esses indivíduos tivessem nascido diferentes? O código dos antigos. O cerne de todo esse mistério reside em uma ideia profundamente perturbadora. As evidências físicas sugerem que esses crânios de periquito não tinham apenas formatos diferentes. Em alguns aspectos fundamentais, eles pareciam ter uma estrutura diferente. O que ninguém te conta é que, enquanto fóruns online fervilham com alegações de características alienígenas, como órbitas oculares desproporcionalmente grandes, a realidade é mais sutil e, para dizer o mínimo, muito mais problemática do ponto de vista científico. Antropólogos renomados confirmaram que muitas características, como as órbitas oculares, estão dentro da variação normal do tecido humano. O formato geral é definitivamente atribuído à deformação craniana artificial. É um formato anormal, mas o crânio ainda é humano. No entanto, o debate não termina aí. Mesmo dentro da comunidade científica, as anomalias se acumularam exigindo uma explicação melhor. As alegações de aumento do volume e peso cranianos persistiram. Além disso, havia a ausência generalizada da sutura sagital. Para piorar a situação, tomografias computadorizadas modernas dos crânios revelaram uma estrutura óssea interna surpreendentemente uniforme, como se o osso tivesse crescido naturalmente em sua forma alongada, em vez de ter sido deformado por pressão externa. O osso foi descrito como mais denso e robusto do que o esperado. Esse conjunto de anomalias internas, desde a ausência de suturas até a densidade óssea, era algo que os cientistas não podiam simplesmente descartar. Isso levantava a questão fundamental se a anatomia é humana, mas os padrões de desenvolvimento são tão singulares. Que verdade genética oculta a linhagem? Paracus guarda. Para desvendar os inúmeros enigmas da estrutura óssea, os pesquisadores sabiam que precisavam chegar ao código-fonte. Precisavam da única coisa que nunca mente: o DNA. Ora, analisar DNA com 3.000 anos é uma tarefa incrivelmente delicada e complexa, normalmente. O material genético se degrada e se decompõe rapidamente após a morte de um organismo. Mas nesse caso, o clima árido e inóspito do deserto de Paracus tornou-se o maior aliado dos cientistas. A extrema aridez e o solo salino atuaram como um conservante natural, um gigantesco congelador em câmera lenta que preservou perfeitamente minúsculos fragmentos de material orgânico. Os pesquisadores conseguiram encontrar amostras não apenas em pó ósseo extraído do interior do crânio, mas também em fios de cabelo surpreendentemente intactos, fragmentos de tecido cutâneo preservado e até mesmo dentes inteiros. A melhor fonte de DNA antigo. Coletar essas amostras foi uma tarefa digna de um filme de suspense forense. O DNA antigo é extremamente frágil e suscetível à contaminação, que uma única célula de pele ou respiração de um cientista moderno poderia arruinar todo o resultado. Para evitar isso, todos os instrumentos eram meticulosamente esterilizados e os pesquisadores trabalhavam com equipamentos de proteção individual completos em salas limpas. O foco específico era o DNA mitocondrial, ou mtDNA. Esse tipo de DNA é encontrado nas mitocôndrias da célula e é transmitido exclusivamente de mãe para filho. O fato mais surpreendente é que o DNA mitocondrial é muito mais resistente e abundante do que o DNA nuclear, que contém a maior parte do nosso código genético. Por ser tão resistente e ter uma taxa de mutação mais previsível, é a ferramenta perfeita para rastrear linhagens maternas antigas e compará-las a grupos populacionais humanos conhecidos em todo o mundo. Para garantir a integridade dos resultados, amostras foram enviadas a vários laboratórios independentes nos Estados Unidos. A comunidade científica aguardava, ansiosa por uma conclusão clara e simples que finalmente desvendaria o mistério dos paracos. Esperavam que o DNA fosse uma prova irrefutável, ligando os crânios a haplogrupos nativos americanos conhecidos às famílias genéticas às quais todos os povos indígenas das Américas pertencem. Em vez disso, o que receberam foi total perplexidade. Os resultados preliminares não apenas deixaram de fornecer uma resposta, como causaram um choque que abalou os alicerces da antropologia americana. Os primeiros resultados eram francamente impossíveis. O DNA mitocondrial mostrou mutações desconhecidas em qualquer humano primata ou animal conhecido até então. O diretor do laboratório teria dito que nem sabia o que estava vendo, mas a parte mais impressionante foi a ancestralidade que revelou.
Os cientistas esperavam uma ligação clara com as tribos locais da América do Sul, descendentes dos povos que atravessaram a ponte terrestre do Estreito de Bering, vindos da Ásia, há cerca de 15 mil anos. Mas essas conexões genéticas esperadas estavam praticamente ausentes. Em vez disso, os dados revelaram uma ancestralidade que não tinha absolutamente nada a ver com o Peru há 3 mil anos. Os geneticistas descobriram haplogrupos surpreendentemente estrangeiros. Esses são marcadores genéticos específicos que funcionam como um sobrenome rastreando uma linhagem sanguínea através de milênios. Os haplogrupos encontrados nos crânios de Paracas eram comumente associados a populações a milhares de quilômetros de distância do outro lado de vastos oceanos intransponíveis. Eles remontam a regiões da Europa e do Oriente Médio, incluindo a área ao redor do Mar Negro e das montanhas do Cáucaso e até mesmo a antiga Mesopotâmia. Imagine isso por um segundo. Crânios de 3 mil anos enterrados na costa do Peru carregavam assinaturas genéticas que os ligavam diretamente aos berços da civilização no Velho Mundo. Como esse material genético pôde viajar por continentes e oceanos inteiros milhares de anos antes de Colombo? A própria ideia abalou a cronologia aceita da migração humana e das viagens transoceânicas que os historiadores defendiam há décadas. Não se tratava apenas de uma pequena anomalia. Era uma contradição fundamental de tudo o que pensávamos saber. A situação era estranha demais para ser verdade. E isso era apenas o começo. Uma civilização global apagada. Os resultados do DNA, por mais controversos e contestados que sejam, confirmaram algo incrível. A elite de Paracus era, no mínimo, geneticamente distinta de seus vizinhos e potencialmente conectada a populações a milhares de quilômetros de distância. Essa descoberta abre uma brecha na história organizada e linear das Américas. A questão é que, se o contato transoceânico ocorreu há tanto tempo, isso nos força a fazer uma pergunta muito maior e mais dramática. Essas pessoas eram apenas viajantes distantes ou eram algo mais? Seriam os últimos remanescentes vivos de uma civilização global perdida. Essa linha de questionamento é o cerne do difusionismo, uma teoria convincente, porém altamente controversa que sugere que as grandes culturas não surgiram espontaneamente do nada. Em vez disso, o difusionismo propõe que todas as principais civilizações antigas, dos construtores de pirâmides do Egito aos mestres tecelões do Peru, herdaram seu conhecimento mais avançado de uma única e poderosa cultura-mãe. Uma civilização altamente avançada que existiu em um passado remoto e foi varrida da face da Terra. As evidências dos Paracas, com seu súbito aparecimento de linhagem não andina, seus tecidos inexplicavelmente avançados e sua obsessão por uma fisiologia única, fornecem o combustível perfeito para essa ideia radical. E é aqui que as lendas mundialmente famosas de Atlântida e Mu entram na história dos Paracas. Você pode ver isso em todos os lugares nos círculos de história alternativa. De acordo com essas narrativas, uma civilização tecnologicamente e espiritualmente avançada foi dizimada por um evento catastrófico global massivo. Uma grande inundação, uma inversão dos polos ou o impacto de um cometa. Os poucos sobreviventes que possuíam conhecimento único em uma linhagem genética distinta se espalharam pela Terra. Eles navegaram para os confins do mundo, tornando-se os deuses civilizadores, ou fundando linhagens de elite em regiões isoladas e distantes como o Egito Suméria e sim Peru. Nessa poderosa contranarrativa, a elite Paracas, com seu DNA estrangeiro e elaborados rituais funerários, torna-se a prova viva e pulsante dessa migração anadiluviana. Eles não eram apenas recém-chegados. Eram os guardiões de uma grande sabedoria esquecida, e seu lar original agora jaz esmagado e silencioso sob as ondas do Oceano Atlântico ou Pacífico. Essa ideia também oferece uma reinterpretação dramática e francamente mais lógica da prática cultural do alongamento craniano. Nesse contexto, a prática não é apenas um símbolo de status aleatório. Muitos são fascinados pela teoria de que se tratava de uma tentativa deliberada de emular o crânio naturalmente alongado de seus ancestrais divinos da terra natal submersa. Nessa perspectiva, a elite Paracas se marcava visualmente como os verdadeiros descendentes dessa poderosa raça esquecida. Seus sofisticados tecidos, seu preciso conhecimento astronômico e suas avançadas práticas funerárias não são mais vistos como invenções locais, mas como o último resquício disperso de uma ciência superior perdida. Essa teoria apresenta os Paracus como um grupo remanescente, uma nobreza exilada que luta desesperadamente para manter os últimos vestígios de uma antiga conexão verdadeiramente global em um mundo que mergulhou na escuridão. Essa perturbadora proposição de que os Paracus são os ecos de uma civilização deliberadamente apagada de nossa história é uma ideia fascinante e nos leva diretamente à controvérsia atual.
As alegações de que cientistas renomados estão lutando com unhas e dentes para manter essas evidências bombásticas em segredo. E se o passado que nos foi ensinado for uma mentira cuidadosamente construída, caminhamos na tênue linha entre fatos científicos comprovados e teorias fascinantes e alucinantes. Mas, à medida que as comunidades científica e de pesquisa alternativa se confrontam sobre o DNA dos paracus, uma corrente mais sombria e persistente emerge: a alegação de sigilo e supressão deliberada de evidências. Essa controvérsia é alimentada pelas especulações mais extremas que se enraizaram no imaginário popular, levando todo o debate para o território perturbador de uma conspiração em larga escala. As pessoas que assistem a isso estão em busca de um mistério, e as ações de algumas instituições só alimentaram ainda mais essa especulação. Qual você acha que é a verdadeira origem do povo paracus? Seriam essas evidências de uma civilização perdida, ou existe uma explicação mais simples? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais respostas aos maiores mistérios da história.